Você já deve ter assistido a série da Netflix chamada Adolescência. E se você não assistiu, com certeza você ouviu falar, porque está sendo muito comentada aqui na internet. E é sobre ela que nós iremos conversar hoje. Não sobre o roteiro da série, eu não vou trazer detalhes, fazer uma resenha, uma análise da série. O que eu quero comentar com vocês é sobre um tema específico, uma inquietação que eu tive quando eu assisti. Então, eu quero começar esse vídeo com algumas perguntas. A primeira é, será que você realmente conhece o seu filho? A outra pergunta é, o que a internet está fazendo com os nossos filhos? Então, logo quando a série começa, a gente vê que tá todo mundo ali. O Jamie está sendo acusado de cometer um homicídio. O Jamie é um garoto de 13 anos de idade. Obviamente que a família dele fica sem entender nada, todo mundo fica achando que é um engano. Quem está assistindo, né, do lado de cá, fica também aflito, porque tudo parece muito absurdo, né? O menino até faz xixi na roupa quando os policiais invadem ali o quarto dele. Então, tudo parece muito inverossímil. A gente fica pensando, poxa, será que foi ele mesmo? Será que ele fez isso? E durante todo o primeiro episódio, a gente vê que o pai do Jamie, ele fica em negação. Ele realmente tem certeza, ele acredita que o filho não fez nada daquilo e que aquilo foi um grande engano e que vai ser esclarecido em algum momento. Porém, infelizmente, depois com o andar, né, do todo o processo ali na delegacia, a gente vai vendo junto com o pai do Jamie que na verdade existem provas muito contundentes, até porque a polícia não iria invadir a casa, tirá-lo dali, levar para a delegacia daquele jeito se não houvesse algum indício de que ele realmente é culpado. Então a gente vai e experimenta junto com o pai do protagonista essa surpresa, né, esse espanto. E começam os questionamentos. Poxa, um rapaz de 13 anos é capaz de fazer isso com uma colega da mesma idade? A gente começa a se questionar, porque embora a gente saiba que é possível que isso acontece, é difícil de acreditar. E ao terminar a série, né, a gente vê as discussões que a série levanta, e uma das cenas, acho que é no último episódio, nós vemos ali a mãe comentando, se eu não me engano é no último episódio, a mãe comentando que o filho ficava até de madrugada, sozinho, trancado no quarto, no computador. Então, ou ele estava na escola, ou ele estava com os amigos, eram 2 amigos que ele passava mais tempo juntos, ou ele estava ali nas redes sociais usando seu computador até de madrugada. A mãe disse que ia lá, via a luz acesa e pedia para ele desligar o computador e dormir. E ele apenas apagava a luz e continuava mexendo no computador, e, enfim. Os pais não sabiam o que ele fazia. Os pais não estavam por dentro de nada. Outra cena que chamou minha atenção foi quando um inspetor de polícia, tentando entender o crime, tentando entender a motivação do crime, foi até a escola e ninguém ajudava, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu me senti igual ao inspetor, não sei vocês, mas eu fiquei com aquela sensação de, poxa, eles falam outra linguagem, eu não sei, eu não entendo. Eu não sei do que eles estão falando, eles para mim são estranhos, né? Eu senti essa angústia de não entender o que estava acontecendo com aqueles adolescentes. E o filho do inspetor, que estuda na escola, na mesma escola que o Jamie estuda e a moça que foi assassinada estudava, né? Ele vai tentar ajudar o pai, ele vai mostrar os emojis ali que eles trocaram em redes sociais e vai explicar o real significado. Vai decodificar, né, traduzir esse universo das redes sociais, esse universo tão recente, essa linguagem, para o pai. E aí, finalmente, o pai passa a ficar por dentro e a entender a motivação do crime e o que acontecia entre aqueles 2 jovens. Então, do enredo, era só isso que eu queria trazer para vocês, para entrar nessa discussão do uso de telas na infância e na adolescência. Eu já tenho uma opinião formada sobre isso, venho estudando sobre esse assunto, mas assim, eu acredito que a gente nem precisa necessariamente recorrer só
às pesquisas científicas para formar uma opinião, porque isso é possível de observar empiricamente, observar no dia a dia, na convivência com famílias. Se você observar as crianças de hoje em dia, elas são muito diferentes, elas têm um comportamento muito diferente das crianças das outras gerações. Por exemplo, eu sou da geração Z, né? Se eu não me engano, a geração Z começa em 1995. Então, eu sou de 1997, já estou inserida aí na geração Z. Porém, na minha infância, eu ainda tive uma pouca exposição ao uso de telas, porque eu cresci com televisão, mas o uso da televisão era controlado. Então, basicamente, eu assistia TV Globinho de manhã, e tem aqueles desenhos que a gente já esperava todos os dias. Acordava cedo aos domingos para assistir Globo Rural e Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Ficava na sala assistindo aquilo. E a gente ia até a locadora alugar o videocassete para assistir filmes da Disney. Eu lembro perfeitamente quando meu pai comprou um DVD, quando a gente comprou aquelas televisões grandes, que ainda eram de tubos, né? Aquelas televisões bem grandes, assim, de 29 polegadas para a época. E eu lembro também quando eu ganhei meu primeiro celular, que foi um celular de anteninha laranja. Acho que era até uma parceria da Oi com a Xuxa, e era um celular assim laranja. E adivinha o que eu fiz com esse celular? Com um amiguinho ali que morava na mesma rua, a gente foi fazer o quê? Trote para a polícia. Então, eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, vejam o que uma criança pensa em fazer quando ela pega um celular, né? Isso lá atrás, que era um celular que não tinha muitos recursos, no máximo tinha um jogo da cobrinha ou passar mensagem de texto e ligação. Então, imagino que as crianças são capazes de fazer hoje com o smartphone. Obviamente que meus pais não sabiam nada disso, mas como a policial retornou para o telefone, enfim, falou umas coisas, eu fiquei com medo e acabei contando para os meus pais. Já na adolescência, eu participei de todo o processo do MSN, do Orkut, e ali eu já comecei a sofrer os malefícios de estar exposta a esse universo, de contato com pessoas desconhecidas e de exposição em rede social. Então, Facebook, eu sou da geração que acompanhou todo o desenvolvimento e comecei a usar, na medida que essas coisas foram surgindo, eu comecei a usar. E hoje eu faço essa reflexão de que isso foi maléfico para mim em vários sentidos. E hoje, adulta, eu consigo fazer uma reflexão e pensar, encontrar o jeito correto de me relacionar com as redes. Mas eu fico vendo assim, que as pessoas mais novas, que realmente desde a infância já cresceram com o smartphone, elas tiveram uma experiência muito mais imersiva do que eu e com certeza muito mais danosa. Então nós vemos o comportamento das crianças em restaurantes, as crianças simplesmente não conseguem mais ficar sentadas esperando a comida chegar e conversando com os adultos. E não só as crianças, os adultos também ficam mexendo no celular porque eles são incapazes de ficar interagindo, conversando ou simplesmente ficar esperando o tempo passar. Essas crianças ficam extremamente agitadas, a gente vê o comportamento na escola, das crianças e dos adolescentes na escola, eles não conseguem ficar 1 hora prestando atenção. Imagina passar uma manhã ou o dia inteiro assistindo aula. Eles ficam inquietos, eles não prestam atenção nas aulas, eles fazem bullying uns com os outros ali, né, pelas redes sociais. Há uma exposição e eu percebo que o uso das telas prejudica de maneira diferente as meninas e os meninos. Ambos têm prejuízos, mas são prejuízos distintos, mas isso eu pretendo abordar em outro vídeo. Então existem inúmeros malefícios e os pais se sentem coagidos a permitir. Eles acham que devem permitir que os filhos, o mundo é assim, as coisas são assim, a gente não pode impedir que nossos filhos cresçam nesse universo de tecnologia, de celular, porque eles acham que os filhos vão ficar atrasados, que eles vão perder alguma coisa. Eles acham que tem algum controle, que eles acham que conhecem, que sabem o que o filho vê, mas a verdade é que eles não sabem. A verdade é que a gente não tem controle algum. No momento que você entrega o celular para o seu filho, para uma criança, para um adolescente, você não sabe o que ele vai ver. Você não sabe. Por quê? Não existem medidas protetivas para isso. As medidas são muito pequenas.
Então, as redes sociais, elas são permitidas apenas a partir de 13 anos de idade, né? Mas qualquer pessoa, qualquer jovem abaixo de 13 anos de idade consegue colocar uma data de nascimento falsa para criar a rede social, clicar ali nos termos de uso e pronto. E você consegue prosseguir e criar sua rede social normalmente. Isso quando não são os pais que criam um Instagram, uma rede social para o filho. Então, isso que seria para proteger acaba não resolvendo, não funcionando de nada. E uma vez que eles estão expostos a isso, eles vão se expor em fotos, em dancinhas, como vocês devem saber, né, já devem ter visto, meninas de 11, 12 anos, 10 anos se expondo em dancinhas no TikTok. Vocês vão ver elas conversando com estranhos, recebendo curtidas, recebendo comentários, e tudo isso vai ter um impacto na saúde mental, na autoestima, na percepção de imagem, de valor pessoal que essa menina tem. E os rapazes também, né, vão entrar nessa movimentação de se expor à pornografia, não só os rapazes, mas as meninas também, mas é algo que afeta mais os rapazes, se expor à pornografia, a conteúdos totalmente inadequados para essa faixa etária, já ali entre a infância e a adolescência. Então não, gente, nós não temos controle, não sabemos com quem eles estão conversando, quem está formando a opinião, porque com essa ascensão das redes sociais, nós temos os influencers, né? Eu estou aqui fazendo um vídeo que pode influenciar vocês de algum modo, né? Estou aqui trazendo informação, estou falando aqui como mãe, como profissional de psicologia, mas eles podem estar em contato com influencers que têm ideias que são totalmente contrárias aos valores morais, familiares, pessoais que você gostaria de passar para o seu filho. E você não sabe que ele está sendo formado por essas pessoas. Então, se antes nossos filhos recebiam as influências do ambiente, que era um ambiente mais controlado, porque obviamente que um ser humano não vai ser formado somente pela família. Então, ele vai receber a influência dos parentes ali que convivem com ele vai receber influência da escola, influência dos coleguinhas da rua, da igreja que ele frequenta, enfim. A gente sabe que os ambientes que a gente frequenta vão influenciar na formação da nossa personalidade, na nossa visão de mundo. Porém, com a internet, isso se ampliou infinitamente mais e a gente perdeu o controle das informações que chegam para nós. Então, imagina essa pessoa que está em formação, né, que está em processo de amadurecimento, de formação da personalidade a todo vapor, de formação do cérebro, se expondo a esse monte de informações que a gente não tem tempo de acompanhar, de controlar, de conhecer a fundo. Então, é nisso que consiste a minha pergunta, né? Será que você realmente conhece o seu filho? Porque é isso que eu estou perguntando. Será que você sabe as influências, as reais influências que o seu filho está recebendo? Porque se ele está com contato, acesso livre a celular e a computador, você não sabe as influências. Você não tem controle de tudo que ele anda assistindo, de tudo que ele anda lendo, das pessoas que ele está conversando. É esse o meu ponto. Então, no momento que você retira essas telas, né, ou que você usa a tela somente em momentos específicos para ter uma aula online, ou para assistir um documentário específico que você quer que ele assista, assiste um filme em família, você ali sim, você conhece a influência, você sabe o que o seu filho está tendo contato, mas no momento que você deixa ele livre, você perdeu. Então, o meu convite aqui, gente, com esse vídeo, com essa reflexão, é que vocês pensem, né, repensem essa decisão, se já foi uma decisão que foi tomada, né, de dar um smartphone à sua criança, à sua adolescente. Avalie a real necessidade, se é realmente preciso que o seu filho use de maneira livre, né, que realmente tenha um aparelho para chamar de seu, né? E se for inevitável, se for realmente preciso, tome medidas, gaste tempo para se dedicar, para conhecer as influências, para conhecer o que o seu filho está fazendo, para estar por dentro. Pense em atividades fora desse mundo digital. Selecione, busque selecionar livros, né, livros que o seu filho possa ler. Né, leia esses livros antes, para conhecer também, porque esse é um outro tópico também, né? A qualidade dos livros que nossos filhos estão lendo. Mas leia livros antes, selecione
e entregue esses livros para os seus filhos lerem, conversem sobre esses livros, selecione os filmes que seus filhos vão assistir, os conteúdos que são edificantes, participe ativamente. Assim, você realmente vai conhecer o seu filho, vai saber as ideias dele, vai saber que tipo de ser humano o seu filho está se tornando. Então, essa é a principal mensagem que eu tive, a mensagem pessoal, né, que eu consegui extrair dessa série. Foi a principal provocação para mim, porque ali eu vi pais bem intencionados, pais que amavam o seu filho, né? Você vê ali bons pais. Inclusive tem uma cena que o pai do Jamie comenta que ele apanhou muito na infância e que ele prometeu para si mesmo que não iria fazer isso com o filho, né? Não seria um pai agressivo. Mas ele, por mais que tenha, né, tido uma ótima intenção, ele acabou sendo omisso, porque o filho ficou sem direcionamento. Então esse foi o erro, né, do pai do Jamie. Foi ter deixado com que ele ficasse totalmente livre, sem direcionamento, sem essa presença que conhece, que acompanha, que edifica. E eu não estou falando aqui que o motivo dele ter cometido o crime foi só por esse motivo, né? Eu estou aqui fazendo uma análise do que podemos aprender enquanto pais, enquanto adultos, a partir dessa situação que está sendo retratada na série, né? Lembre-se que o cinema, a literatura, eles têm essa função de provocar reflexões para a nossa vida real. Então, essa reflexão, né, que eu quis fazer com vocês hoje, para que vocês repensem as suas atitudes, o seu relacionamento com as redes sociais, com as telas. Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e até mais. Tchau!